Entende a diferença entre o semiárido e a caatinga? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Isso cai no seu vestibular e muitos vestibulandos e vestibulandas acabam confundindo na hora da prova. Então fica até o final do vídeo para você saber sobre tudo isso. Em primeiro lugar, é importante você pensar que tudo na geografia é questão de escala e de interação dentro do espaço. Algumas vezes nós vamos falar apenas da relação homem, ou melhor, eu não gosto muito dessa relação homem-homem, tá? Falar, porque parece que é só do sexo masculino. Então não. Então é uma relação ser humano e natureza e natureza, ou ser humano e ser humano, tá bom? Nesse caso aqui, específico, nós vamos ter a relação de natureza com natureza. Só que, em um caso vai ser apenas climático e no outro vai conter os domínios morfoclimáticos. Ai meu Deus, Arnaldo, calma, não surta. Eu sei que quando eu falo de domínios morfoclimáticos, a galera geralmente trava. E eu vou simplificar nessa aula de hoje. Lembra que eu tinha falado no começo do vídeo que a geografia ela vai estudar a relação entre a natureza e natureza. Ou seja, basicamente, para você simplificar os domínios morfoclimáticos, você precisa sobrepor um item ao outro. Então, já avisando desde cara, semiárido, eu estou falando de clima. Já a caatinga, nós estamos falando de domínios morfoclimáticos, ou seja, da vegetação. Mas não é apenas a vegetação e eu vou te explicar o porquê agora. Em primeiro lugar, quando nós estamos falando, primeiro, clima. Clima, beleza, você já sabe, você já manja. Então está relacionado com latitude, continentalidade, maritimidade, altitude, massas de ar. Tudo bem, zonas de alta pressão, que no caso do Nordeste nós vamos ter uma zona de alta pressão, né? Por isso que é uma região semiárida, ou seja, quase árida, quase deserto, embora ter o processo de desertificação que eu vou falar um pouquinho mais no final do vídeo. Por outro lado, o domínio morfoclimático é a soma de 3 variáveis. Quais são essas variáveis? Em primeiro lugar, é importante de você saber o que é o clima. Arnaldo, mas tá, eu acabei de ver que é o semiárido. Ótimo. Segundo ponto, geologia e o relevo. Como que é o formato desse relevo, tá bom? Aliado principalmente ao solo. Como é que é o relevo e o solo daquela região. O relevo e solo e geologia que estão um associado ao outro. Bom, então você sabe, você vai juntar o mapa de clima com o mapa de relevo e você vai intercalar com vegetação. Esse é o domínio morfoclimático. E aí você vai falar o quê? Arnaldo, gabaritei geografia, então eu manjo de tudo. Calma aí e vamos lá então, que agora agora que a coisa começou a ficar um pouquinho mais difícil, tá? Então o que eu vou recomendar para você? Pega esses 3 mapas do Brasil e compara. Então coloca de um lado o clima, em segundo lugar, né, do outro lado, você coloca sobre o relevo, em terceiro lugar, você vai colocar sobre a vegetação. Compare cada um desses mapas. Esses mapas, eles terão resultados diferentes numa análise diferente. Ou seja, em alguns lugares você juntou esses 3 mapas e você colocou o mapa de domínios morfoclimáticos, aí você vai entender, olha o nome, morfologia, ou seja, forma do relevo, morfoclimático, ou seja, do clima. E isso vai interferir na vegetação, no crescimento da vegetação. Então vamos passar um pouquinho para como que é a característica de cada um deles. Lembra que lá no Nordeste nós vamos ter um clima semiárido no interior, no sertão nordestino. Ou seja, vai praticamente não ter chuva lá. Chove um pouquinho no inverno. Agora, diferente do Agreste. No Agreste, que é mais pro litoral, que é na região mais alta, você vai ter o predomínio de chuvas. Chove bastante e tem agricultura, beleza? E nós vamos ter lá no litoral. Lá no litoral, na zona da mata, nós teremos principalmente uma vegetação mais rasteira. Tranquilinho até aqui? E aí, muitas pessoas vão falar, não, peraí, beleza, agora eu manjei. Sim, começa a perceber que nós relacionamos relevo e o clima e a vegetação, sem você perceber. Eu acabei de falar que na região mais alta você vai ter uma área onde chove mais e por isso você vai ter uma quantidade maior de vegetação. Já no litoral está mais próxima principalmente do litoral, né? Ou seja, você vai ter a ação da maritimidade. Por outro lado, quando você está falando de solo, pasme, mas no sertão nordestino nós vamos ter solos extremamente ricos. Arnaldo, mas como assim rico? Não tem vegetação lá?
Claro, por que não tem vegetação lá? Porque lá não chove. Não é porque o solo é pobre, mas é porque não chove. E justamente por não chover, o solo não vai lixiviar e as limpezas, ou melhor, os nutrientes, eles vão continuar lá bonitões no solo. Só que vamos colocar uma crítica aqui dentro da aula. É importante de nós tomarmos muito cuidado com o desmatamento lá no Nordeste, porque está acontecendo a desertificação. Ou seja, o crescimento de deserto lá no sertão nordestino. Presta atenção que isso daqui nós estamos desmatando a vegetação e alterando no clima, tá bom? Isso futuramente pode influenciar nos domínios morfoclimáticos? Talvez. Mas não porque o relevo que alterou, mas sim por uma ação antrópica de desmatamento que vai tirar a cobertura vegetal, diminuir a evapotranspiração e vai acabar aumentando essa zona de alta pressão, provocando uma zona árida. Belezinha? E é isso que pode cair no seu vestibular. Fique atenta, porque isso pode cair, o vestibular pode comparar e muita gente costuma errar. Vamos fazer então uma revisão de praxe? Então é o seguinte, quando nós estamos falando de semiárido, nós estamos falando do clima. Chove pouco o ano inteiro, principalmente no meio do ano, que é no inverno nordestino, beleza? Lá por quê? Porque você vai ter a atuação da massa equatorial continental. Por outro lado, quando nós estamos falando da caatinga, é caatinga, não é caatinga, porque caatinga é aquele mau cheiro que tem embaixo do sovaco. Quando você fala da caatinga, é uma vegetação que fica no sertão nordestino, é uma vegetação xerófita, ou seja, adaptada ao clima seco, e isso vai fazer com que nós tenhamos pouca vegetação, vegetação mais rasteira e também cactos. Até soltaram fogos aqui. Ou seja, então nós vamos ter essas áreas mais secas e cuidado, porque o vestibular pode sim fazer um paralelo e pode te pegar nessa desertificação que está acontecendo no Nordeste brasileiro, ou seja, a formação de um deserto. Tranquilinho, grande abraço, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Falou, vestibulando.